Olá, boa noite. Ele foi criado em 11 de setembro de 1990, mas entrou em vigor em 11 de março de 1991. Desde então, a relação entre fornecedores e consumidores deixou de ser a mesma e o direito do consumidor passou a ser um direito social. A cada dia que passa, os brasileiros estão entendendo mais e brigando mais pelos seus direitos. O Código do Consumidor completou 22 anos esta semana. A convidada do Ponto de Vista para falar sobre este assunto é a assessora jurídica do Procon Estado, Adoleide Folha. Também está participando conosco dessa discussão a especialista em podologia, Hanna Costa. Boa noite e obrigada por terem aceito o convite. Adoleide, e eu começo perguntando para você, depois de 22 anos, o Código de Defesa do Consumidor, ele precisa ser modernizado? Eu acho que não, Eliana. Acho que o Código de Defesa do Consumidor, apesar dele já estar com 22 anos, ele é uma legislação completa. É claro que nós temos várias leis esparsas, mas que não necessitaria, já que o Código dá essa cobertura, que ele trata desde do direito, do processo, do crime. Então, é uma legislação completa. Então, veja o seguinte, não precisaria, não. Agora, o que se precisa hoje é o fornecedor se conscientizar e respeitar mais o consumidor, no sentido de se colocar, de se prestar um serviço eficiente, de qualidade, também de colocar produtos de qualidade. Você acredita que o fornecedor hoje, ele não tem medo, ele não tem receio do código, das leis do Código de Defesa do Consumidor? Tem receio, mas continua desrespeitando o consumidor, e inclusive os órgãos de defesa do consumidor. No Brasil, hoje, nós temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Temos o DPDC, em todo o estado hoje tem um PROCON estadual, um PROCON municipal. Nos municípios, né, há também essa integração de criação de PROCON. Existe o Ministério Público do Consumidor, Delegacia do Consumidor, Juizado do Consumidor. Quer dizer, do ponto de vista de apoio ao consumidor, acho que nós estamos bem estruturados. Temos também o consumidor mais consciente de seu direito, até porque todos esses órgãos, de uma forma integrada, têm trabalhado a educação para o consumo, têm levado para os consumidores o seu direito. E hoje os consumidores, eles têm procurado esses órgãos. Os fornecedores, eles atendem ao chamado dos PROCONs, faz as conciliações, mas não mudam sua conduta. Hanna, o que você acha que acontece com os fornecedores? Por que algumas empresas, né, de alguns setores, elas chegam a ser campeãs em reclamações nos PROCONs, mas elas continuam cometendo o mesmo erro? Eu acho que há uma certa negligência por conta dos prestadores de serviço, de uma forma geral, já que eu sou prestadora de serviço. Então, assim, eu acho que há uma certa negligência, não tem outra palavra mais apropriada para isso, não. Eles negligenciam o consumidor de uma forma geral. A justiça teria que ser mais dura com eles? Acho que não mais dura, mas ser mais rápida, mais eficaz. Porque eu acho que essa lentidão em você resolver um problema com o seu fornecedor, prestador de serviço, ou em relação ao tratamento, ou em relação ao produto que veio com algum problema, às vezes desanima nós, consumidores, a requerer os nossos direitos por conta da lentidão da justiça. Isso acontece, Adoleide, por exemplo, se alguém vai ao PROCON, cada vez mais o consumidor está brigando pelo seu direito, mas quando ele procura o PROCON, às vezes ele tem que marcar uma audiência daqui a um mês, né, ou até mais. Acontece pelo seguinte, Eliana, nós temos que respeitar o direito de defesa, né, do fornecedor. Então, tem prazos, a gente não pode simplesmente marcar uma audiência de um dia, 2 dias, a gente tem prazo nos Correios, então é por isso que demora as audiências nos PROCONs. Agora, eu acho, assim, do meu ponto de vista, que muitos problemas de consumidor que procura o PROCON, se houvesse mais um compromisso, né, do fornecedor, como ela colocou bem, essa negligência, essa qualidade no atendimento, é claro que nem tudo é perfeito, né? Pode haver erro na execução do serviço, um produto ele pode não ter qualidade, mas se o fornecedor, se ele se propusesse a resolver isso através dos seus call centers, com certeza não estaríamos hoje com o PROCON abarrotado, muitos processos. Tem consumidor que tem que chegar cedo no PROCON, porque nós não temos a capacidade de atender mais de que 250 pessoas dias.
O juizado hoje, a gente está com as audiências para 2014, 2013. Então, acho que tem que ter um compromisso aí do fornecedor de se tentar, através dos seus call centers, de ter um atendimento de qualidade, resolver o problema do consumidor. Eu acho que fica até mais barato para o fornecedor ele resolver consertar uma geladeira, trocar uma geladeira, cancelar uma cobrança indevida, do que mandar um preposto para o PROCON. O custo é alto. Porque cada vez que se marca uma audiência no PROCON, ele vai ter um custo de ter um preposto da empresa, de ter um advogado. Mas eles preferem, Eliana, pagar por esse serviço a atender o consumidor dentro da sua área de atendimento. A avaliação, a análise que eu faço é de que os fornecedores, eles não se importam, negligenciam e não temem a lei. Por isso que eu digo que se a justiça ela fosse mais dura, mais severa com esses fornecedores, nós não teríamos aí tantas empresas em vários setores que são campeãs de reclamação. Eu acho que assim, mais sérias sim, quer dizer, mais enérgicas, eu acredito que está se precisando realmente os órgãos de defesa do consumidor, juntamente com o judiciário, aí ter penalidades mais severas, que eu acho que aí iriam respeitar. Se a gente tivesse indenizações por danos morais em valor mais significativo, que doesse no bolso do fornecedor, eu tenho certeza que ele ia pensar 2 vezes e ia atender no seu call center o consumidor. O Congresso Nacional está discutindo a possibilidade de mudanças dentro do Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito ao comércio de eletrônicos, ou seja, aquelas compras pela internet e que tem gerado aí muitas reclamações, e ainda a questão do superendividamento, né? As pessoas aí estão gastando e não estão conseguindo sair pagar os seus débitos. Você acredita que isso é um ponto positivo e que essas mudanças elas devem ser dentro essa nova lei, o que eles decidirem deve ser trazido para dentro da lei do Código de Defesa do Consumidor? Eu acredito que 2 leis aí resolveriam o problema. Acho que não precisaria mudar o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que se tivesse uma política de juro no país, eu acho que na realidade o que precisa mudar é isso. Nós temos muitas reclamações em relação à questão dos juros em cartões de crédito. E aí o juro é livre. E aí o consumidor ele fica super endividado por conta de que você, por exemplo, você deixa de pagar uma parcela, quando é no outro mês, ela já dobrou, no outro 3º mês, e aí juros em cima de juros em cima de juros. Eu acho que se a gente tivesse uma política de juros definida no país, talvez não se precisasse fazer essa modificação no código. Então, nós estamos hoje com problemas no empréstimo consignado. Quer dizer, as instituições financeiras hoje, elas são campeãs de reclamações junto aos PROCONs. Aí a gente tem que trabalhar 2 vertentes. Primeiro, os órgãos de defesa do consumidor vêm trabalhando, que é a questão do superendividamento, que é a educação para o consumo, para se ter um consumo consciente. Quer dizer, você só utilizar o cartão de crédito realmente quando estiver precisando, não acreditar nas promoções. Quer dizer, e comprar o que precisa, né? Justamente, comprar o que precisa e adequar o que você precisa dentro daquilo que você ganha. As pessoas estão confundindo o cartão de crédito, acham que o cartão de crédito é dinheiro, e não é dinheiro. E no primeiro mês que você não conseguir pagar aquela fatura do cartão de crédito, pare de comprar e parcele. Não fique pagando o mínimo, porque aí você vai ter uma surpresa. Essa semana chegou uma consumidora no PROCON que ela disse que deixou de pagar R$700. A dívida dela no cartão estava em R$4.000. E ela queria pagar. E aí eu acho que tem que ter essa facilidade do fornecedor, principalmente das instituições financeiras, de facilitar a vida desse consumidor que quer pagar. Agora tem outros consumidores também que apostam. Eu compro, meu nome vai negativado, com 5 anos sai. O que você acha, E aí a gente Ana? tem realmente, Eliane, só complementando, tem que ter esse trabalho do consumidor, essa consciência do consumidor, e é isso que os órgãos estão preocupados, trabalhando o superendividamento e essa consciência. Comprar o que realmente precisa e adequar dentro das suas condições. Você concorda, Hanna? Concordo perfeitamente. Eu acho que tem que haver um planejamento financeiro, independente de qual área você trabalhe. Porque, infelizmente, hoje, se nós ganhamos R$100, geralmente o consumidor gasta R$60. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio entre o que você ganha e o que você pode gastar durante o mês. Eu, assim, na minha opinião, eu faço isso comigo mesma. Eu só compro alguma coisa que seja necessária que eu possa pagar à vista, porque aí eu barganho.
né? E você já precisou do Procon para alguma coisa, para ir reclamar, para cobrar um direito seu? Não, graças a Deus não. Eu sou muito enérgica também na hora de reclamar alguma coisa. Eu já tento resolver meu problema ali mesmo. Mas aí que tá, a gente, como eu estava colocando, trabalhar não só o que tem acontecido com os consumidores. Eles só procuram o Procon quando já está ou sofrendo dano, né, do produto que comprou, ou já na questão do crédito. Então, assim, o que a gente orienta? Faça uma compra consciente. Então, se você vai adquirir um serviço de internet ou de telefonia, busque todas as informações necessárias desse serviço para não ter surpresa. Por quê? Porque o consumidor ele sai comprando, adquirindo promoções e mais promoções, mas não busca saber o que é isso. E se de fato está na promoção? Essa prestação, você vai comprar em uma loja, pague em 8 vezes. Pergunta se nessas 8 vezes não vai ter juros e que juros você está pagando. Porque muitas vezes, se você for calcular, eu estou falando em loja de departamento, você vai estar pagando 2 vezes pelo preço dessa mercadoria. E aí é um direito do consumidor saber ter essa informação antes de comprar. Porque o preço à vista, a prazo, a taxa de juro e quantas parcelas e o valor total que você vai estar pagando no final. Se cada vez que você for fazer um financiamento, você parar e fizer essa pergunta, você vai pensar 2 vezes. Não vai gastar tanto, não é melhor eu levar uma blusa, pagar à vista essa blusa, do que pagar esse juro todo. No final, eu vou estar pagando por 3, 4 blusas. O que é mais importante para o consumidor é o que ele pode pagar pelo mês, por mês, e não no final. Então, ele não pensa nunca no valor amortizado, e sempre no valor já parcelado com os juros embutidos. Então, pensa na parcela, eu posso pagar X de parcela, então eu vou continuar comprando. Mas no final está pagando e pagando muito caro. O consumidor, no geral, ele não está preocupado com a informação. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, que eu acho um dos artigos bem feito do Código, foi o direito básico do consumidor e o direito de informação. Porque se toda vez que ele for adquirir um produto ou um serviço, ele buscar as informações, ele vai pensar 2 vezes antes de adquirir. Adoleide, vamos aproveitar e vamos dar um telefone, né? Para quem está em casa aí e quer saber um telefone do Procon, onde ele possa ter mais informações ou até mesmo onde ele possa fazer uma reclamação. Qual o telefone que ele pode ligar? Ele pode ligar para o 0800 28 21 512 para a sede do Procon. Lá ele vai obter todas as informações, orientações. Lembrando que hoje nós também temos Procons em vários municípios, né, do estado. Na capital tem mais de 5 Procons, temos o Procon estadual, o Procon municipal e em algumas faculdades também tem Procon. Você pode procurar qualquer Procon, todos eles vão prestar o mesmo atendimento. Ok. E no próximo bloco vamos falar sobre a saúde dos pés, uma questão que vai além da beleza estética. Não saia daí, eu volto já já. Cuidar da aparência dos pés, lixá-los, hidratá-los e fazer as unhas é fundamental. Mas quando falamos em saúde dos pés, os cuidados vão além da aparência. Base do nosso corpo, eles merecem todo o cuidado. E é a Hanna Costa, que ela é especialista em podologia, que vai falar para a gente sobre esses cuidados. Mas antes, eu queria que a Hanna explicasse para mim, para você que também é em casa e para a Adoleide aqui, o que o profissional de em podologia faz. Bom, o podólogo, ou especialista em podologia, ele é responsável por um tratamento específico e bem profundo nos pés. Então, diferentemente de um pedicuro comum, o podólogo ele faz um corte técnico nas unhas, remove o excesso de calos, calosidades, rachaduras, o que houver. Então, é um tratamento bem profundo e aproximadamente dura 1 hora, 1h30, esse tratamento de limpeza. E os pés ficam bem cuidados durante 20 a 30 dias, diferentemente do pedicuro, que faz um trabalho superficial e aí a pessoa precisa estar lá no salão de beleza toda semana.
E muitas vezes, até quando você pode ir até a um salão de beleza, né, ou pedicure, você acaba criando outros problemas quando a prestadora ali de serviço acaba assim comendo bife, cortando a mais, né, cortando o seu pé, acaba se criando outros problemas. Isso. Além do tratamento não ser um tratamento profundo, os materiais que um pedicuro comum dispõe são pouquíssimos. Então, eles acabam machucando por não ter um material específico e apropriado para realizar o trabalho, diferentemente de nós, que trabalhamos com bisturis até. Né? Então, o tratamento é super específico mesmo. Agora, muita gente pode estar se perguntando, mas que doença, o que eu tenho no meu pé? Né? E é um problema comum que muita gente tem, independente de ser homem ou ser mulher. E aí vai de um problema no calcanhar, o calcanhar que está rachado, o pé que está áspero, o problema das unhas encravadas que são tão comuns, as alergias, as micoses, passa por tudo isso. Tudo. A gente trata de unhas encravadas com infecção ou não. Essas unhas encravadas, elas podem ser geradas por um problema genético, ou seja, o seu pai ou sua mãe tem uma unha muito curvada e aí você herdou isso aí, então tem que fazer um tratamento pelo menos uma vez por mês. Você tem que ir para lá para fazer um corte. De repente, a gente até aconselha o nosso paciente a utilizar a fibra ortomolecular, que é como se fosse um aparelho, né, que nós utilizamos para os dentes. E a fibra, ela vai exercer uma tração contrária e aí vai planar a sua lâmina, a sua unha. E aí é perfeito, aí acaba com o problema. E às vezes é um acidente de levar uma topada, de cair alguma coisa em cima na unha, ou então um corte errado feito por um pedicuro que não tem conhecimento. E aí a gente resolve tudo isso. É aquele probleminha chato, né, dona Leide, que fica no pé e que muitas vezes impede da gente usar o sapato que queria usar, né? Ou simplesmente de estar à vontade, mas o pé está doendo. Você já passou por alguma experiência assim? Várias experiências. Cada vez que tem que mudar de manicure é um problema. Vou até aproveitar para perguntar, assim, porque um dos grandes problemas, né, nos salões comuns, que aí o que ela falou é um sonho, né? Parece que a gente já está até cuidando do pé. É essa confiança que você tem que ter no profissional, porque muitas vezes você sai, ela não consegue tirar tudo da unha. Então, assim, qual a orientação, no geral, que você dá pra gente? Qual o cuidado até na hora de escolher uma manicure, né? É manicure a palavra certa, né? Podóloga, no caso, né? Que hoje... Não, mas quando ela vai ao salão. Se ela for um salão, você tem um cuidado. Se você for para fazer só as suas unhas, fazer a cutilação das suas unhas e a esmaltação, o ideal é você procurar um salão de boa procedência e procurar saber principalmente quais são os meios de esterilização. Hoje, a esterilização mais adequada é a autoclave, que é uma esterilização de nível hospitalar, que garante uma segurança completa nesses instrumentos. Em alguns salões, eles têm como se fosse assim estufa. Uma estufa. É aquele lá? Não. A autoclave é bem diferente e bem grande, arredondada, inclusive. Então, assim, são poucos salões que oferecem esse tipo de esterilização. Para fazer os pés, você não vai procurar mais salão, você vai procurar a nossa clínica. Mas eu cheguei, estava até conversando. Essa semana eu tive problemas, né? E tinha decidido que realmente eu não vou mais, porque cada vez que você vai é uma insegurança. E eu já teve situações de até ter que extrair a unha, né? Nossa. Mas, assim, só lembrando, Eliane, que esses profissionais, né, eles são fornecedores. E sempre causar um dano ao consumidor, o consumidor ele pode reclamar. Ele pode reclamar. Pode reclamar. Por isso que tem que ter esses cuidados. É o mesmo que a gente estava falando na primeira parte do programa. Você tem que saber, na hora de você comprar o seu produto, ou na hora de você buscar o prestador de serviço, da onde você tem que ir. Rana acabou de colocar agora, né? Você tem que procurar não entrar no primeiro salão, ou porque é o mais barato, saber tudo o que ele oferece antes de contratar para aquele serviço. Porque você pode responsabilizar essa prestadora. Não, porque eu vou continuar no manicure, que é o que a gente chama. Coitada, sim, mas ela é uma profissional, então ela tem que se preparar para isso. Ela tem que ter responsabilidade em relação aos objetos que ela utiliza e a forma como é que ela está prestando o serviço. Agora, Rana, quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Porque os pés, eles são importantes, né? A gente, às vezes, quer colocar um sapato de salto alto, às vezes o sapato está apertado. Os cuidados básicos. O homem, por exemplo, ele só sempre usa calçado fechado, seja o sapato ou o tênis é fechado. Que cuidados que a gente tem que ter para evitar todos esses problemas que a gente acabou de relatar?
Bom, hoje o maior problema relacionado aos pés são os sapatos inadequados. No caso dos homens, o ideal é você comprar um sapato que seja anatômico e que se molde de acordo com a estrutura física dos seus pés. Então, o ideal também é que ele tenha um amortecedor, porque hoje, graças a Deus, o nosso mercado é rico em variedade de produtos. Então, existem sapatos para homens belíssimos, elegantes, que oferecem o amortecimento na parte do calcânio, ou seja, do calcanhar, e que são anatômicos aos pés. As mulheres eu recomendo as anabelas, para as que são aficionadas por saltos altos, e não os de salto fino e, enfim, de bico de agulha, né, como nós falamos. Então, o ideal é que ele seja um pouco aberto, seja mais largo na frente e que seja anabela, porque aí a mulher distribui o peso do corpo, tanto na parte da frente como na parte de trás, e não prejudica a questão da coluna e também dos membros inferiores. Porque esse é um outro problema, que não é só a questão das micoses, ou da unha encravada, ou do calcanhar rachado, a questão da saúde dos pés. Um problema no pé, ele pode acarretar problemas no resto do corpo, né? E a gente conversava ainda há pouco falando sobre, por exemplo, se a pessoa, o diabético. É verdade. Se ele usa um sapato, ou se ela usa um sapato apertado, ou se ela não cuida, o que pode acontecer? Veja bem, hoje a diabetes, né, é um problema que acomete a população de uma forma devastadora. Inclusive, crianças, a gente tem pacientes infantis, né, que são portadores do diabetes. E aí o ideal é que realmente tenha um cuidado muito grande, porque se o diabético tiver no nível já avançado de não ter mais sensibilidade nos pés, um sapato inadequado vai provocar um calo. Esse calo, se o diabético não sente, vira uma ferida. Desta ferida, que não tem uma cicatrização boa, vira uma úlcera plantar. E dessa úlcera plantar, para a necrose, é um passo. Então, às vezes, chega até a questão do amputamento. Isso a gente pode estar achando assim, não é hipotético, não é impossível. Não é. Não é. Eu já recebi pacientes que foram fazer tratamento com pessoas inadequadas. Essa pessoa machucou o pé, virou uma úlcera plantar e o paciente chegou a amputar a parte dianteira do pé por conta de uma ferida. Tipo assim, um sapato apertado, ou então você passar o dia inteiro num salto alto, ele gera outros problemas de saúde. Vem da dor de cabeça, vem do mal-estar, vem do problema da coluna. Isso. Vem do encurtamento do tendão de Aquiles também, porque já que a mulher não encosta o calcanhar no chão, a marcha dela, o caminhar dela fica comprometido. Então, você está sempre andando na meia ponta alta. Então, você não exerce este movimento aqui que acaba comprometendo toda a região posterior dos seus membros inferiores. É terrível. E muitas mulheres... Muito sério, né? Muito sério. E muitas mulheres sequer sabem andar de salto alto, né? É verdade. Tem esse outro detalhe. Sem contar que, às vezes, nem o calçamento, nem o piso ajuda. Agora, qual que é a dica? Às vezes, você trabalha numa repartição, num local que o próprio local lhe exige que você esteja usando um certo salto, um calçado com um determinado salto. Ou então que você tenha que trabalhar com o sapato fechado o dia todo e todos os dias. Então, e no caso dos homens, que às vezes trabalham de sapato fechado o dia inteiro, mesmo usando uma meia, qual que é a dica? Quando chega no final do dia, o que as pessoas devem fazer para evitar esses tipos de problema? Bom, se você puder alternar o salto com uma sandalinha baixa atrás, né, do balcão, se for o caso, se você passa o dia todo sentado, trabalhando no computador, você pode levar um salto baixinho e, no caso do homem, tirar o sapato e ficar só de meia. E colocar o sapato na hora que precisar caminhar. No final do dia, você pode colocar os pés para o alto, para que haja um retorno na circulação, e você também pode fazer um escalda-pé. Colocar uma água quente num recipiente com um pouco de sabonete líquido, né? E aí vai dar uma hidratação nos pés e você vai sentir um relaxamento muito bom. Quer dizer, um escalda-pés e o pé para cima todos os dias é ótimo. É ótimo. Tem uma outra questão que algumas pessoas usam, quando tomam banho, às vezes não secam direito os pés. Isso. Principalmente no caso dos homens que passam o dia com os sapatos fechados, o ideal é que ele alterne esses sapatos. Então, nos dias ímpares, ele usa um determinado calçado e nos dias pares, ele usa o outro calçado. Quando ele estiver no outro descanso, ele deixa aquele calçado no sol o dia inteiro, para que haja
um secamento completo naquele calçado. E aí, quando terminar o banho, é ideal que você enxugue principalmente a região entre os dedos, para que evite o aparecimento de micoses, de dermatites, como a frieira, pé de atleta, enfim. É indicado algum tipo de um creme, ou uma colônia, um talco, alguma coisa assim? Se a pessoa tiver uma sudorese muito grande, ou seja, sua muito os pés, o recomendado é utilizar o talco, porque ele suga bastante o suor. Se não, coloca um spray mesmo, porque aí também não causa manchas, né? É mais conveniente. Ana, se há algum dos nossos telespectadores que já tiraram uma dúvida, qual o telefone, como é que eles conseguem falar com você? Bom, você pode ligar diretamente para a minha clínica pelo telefone 3445-2270 ou 3445-3070. Nós funcionamos de segunda a sábado, das 8 até as 18. Tá, uma dica rápida aí para o telespectador, o que você não pode deixar de fazer para garantir a saúde dos seus pés? Eu acho que você tem que cuidar dos seus pés como qualquer outra parte do seu corpo, porque é ele que leva você para todos os lugares e ele que sustenta você todos os dias. Adoleide, uma dica, uma palavra para o consumidor aí, que essa semana teve o Código de Defesa que completou 22 anos. Eu acho que é o cuidado, né? O consumo consciente e sempre buscar informação quando você for adquirir um produto e um serviço. Ok. Muito obrigada pela participação de vocês, né? O Ponto de Vista chega ao fim e se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar www.facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para o @Ponto de Vista 04. Um ótimo sábado, uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo e a gente se encontra semana que vem.